Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 10 do livro de Levítico. Neste capítulo, a Bíblia vai narrar a respeito da morte de Nadab e Abiú e vai falar também sobre deveres e porções dos sacerdotes. Já no versículo 1, o texto diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. Por que é estranho? Porque eles partem para oferecer um fogo, um sacrifício, para fazerem um ritual pela cabeça deles, segundo aquilo que eles queriam e imaginavam. E o que Deus vai deixar claro aqui é que existe uma ordem que deve ser respeitada. Era um fogo que veio de algo além do altar de bronze. Como tal, não era um tipo de Cristo e ele crucificado. Portanto, não podia ser reconhecido por Deus. Tal era o pecado de Caim. O pecado de Caim foi também esse: oferecer uma oferta que não era aquela que Deus havia estabelecido. Eles tentaram pôr o fogo estranho no altar do incenso, localizado imediatamente diante do véu. Toda doutrina falsa entra nessa mesma categoria e por isso apresenta um espetáculo terrível. Aí o versículo 2 diz: Então saiu fogo de diante do Senhor e os queimou, e morreram perante o Senhor. Este fogo sai da arca do concerto e atravessa o véu sem queimá-lo. Pouco tempo antes, tinha saído fogo do mesmo lugar e tinha consumido o sacrifício no altar. Visto que a cruz de Cristo foi ignorada aqui, o mesmo fogo veio sobre o pecador em lugar de vir sobre o sacrifício. Ainda analisando o versículo 10, ou o capítulo 10, dos versículos 8 a 11 diz: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Deixa eu falar devagar, porque tem irmãos que não falam bem o português, eu me esqueci. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. As instruções divinas, suficientemente claras para que o povo as compreendesse, foram dadas para a felicidade, para a prosperidade e para o bem-estar da nação. Quando a gente observa o versículo 7, diz: Nem saireis da porta do tabernáculo do testemunho, para que não morrais, porquanto o azeite da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Para os sacerdotes que ficaram, se tivessem lamentado, teria sido, em essência, como dizer que a cruz era de pouco significado. Infelizmente, é precisamente o que muitos pregadores modernos dizem, tirando da cruz o seu peso. Ainda um comentário no versículo 7: Como sacerdotes ungidos por Deus, Arão e seus filhos tinham a obrigação de colocar o serviço de Deus em primeiro plano, não podendo interrompê-lo, nem mesmo por causa de um enterro de algum entre os seus filhos. Eles não poderiam lamentar a morte destes homens,
porque Deus havia dito aqui que eles não poderiam fazer. Aí você se lembra de Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22? Diz: e o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Aqui em Levíticos capítulo 10, versículo 7, Deus ordenou aos filhos de Arão que não lamentassem esta morte de Nadab e Abiú. E isto quer dizer que, em primeiro lugar na nossa vida, está o nosso serviço ao Senhor, o servir a Ele. Deus é lindo e Ele quer que nós o façamos nas nossas vidas a primícia, o mais importante, o ponto central. Que as nossas vidas tenham Cristo, o Senhor, a nossa comunhão com Ele como a coisa mais importante. Como diz aqui o texto, mais importante do que sepultar os nossos mortos. Cristo é e deve ser o Senhor das nossas vidas, o centro das nossas vidas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.